Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabiano Pereira, eu atualmente sou professor aqui no Ponto, sou professor de Direito Eleitoral, sou professor também de Direito Administrativo e atualmente eu também exerço o cargo de analista judiciário da Justiça Eleitoral. Eu sou servidor do TRE de São Paulo, sou analista judiciário do TRE de São Paulo, mas atualmente eu estou removido para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Então eu trabalho no TRE de Minas Gerais, tá? Trabalho no norte de Minas Gerais, para ser mais preciso. E durante a exposição do conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que eu acabei de dizer. Poxa, como é que pode um servidor do TRE de São Paulo, ele está removido do TRE de Minas? Nós vamos falar sobre isso durante o nosso bate-papo aqui no webinar. Não vou ficar muito focado nas perguntas, então se alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar para respondê-las no final, tá? Eu vou falar, gente, ó, a partir de agora pode começar a postar as perguntas. Não vou poder responder todas, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, mas depois vamos falar sobre alguns canais que vocês vão ter para enviar suas perguntas, se vocês tiverem, para a gente trocar uma ideia, tá? Depois eu vou passar esses canais de contato. Nada passar batido, pode ficar tranquilo, tranquila. E aí, eu queria só fazer um resumão sobre o que nós vamos falar a partir de agora. O nosso objetivo é ficarmos juntos aqui mais ou menos 1h30. Pode ser que a gente estenda um pouquinho, mas a previsão é para 1h30. Então, por volta de 9h30, 9h40, a gente pode estar encerrando. Então, se o negócio estiver bacana, a gente estende um pouquinho mais para responder uma quantidade maior de dúvidas, tá? Maior de perguntas. Olha qual é o nosso objetivo. Nós vamos falar um pouquinho, a partir de agora, sobre qual é a banca que tem maior probabilidade de realizar o concurso TRE de São Paulo. Depois vamos falar sobre a provável data de publicação do edital. Vamos falar sobre expectativa de vagas e de nomeações. Vamos falar sobre a remuneração e sobre o plano de carreira. Não vou aprofundar muito, mas o que vocês precisam exatamente saber. Vamos falar um pouquinho sobre as disciplinas mais importantes. Vocês devem focar agora nessa preparação do TRE de São Paulo. E o concurso da Justiça Eleitoral, de uma forma geral. Vamos falar sobre material de estudos. E vamos fechar depois respondendo algumas perguntas dos alunos, tá? Um de vocês. Então, esse é o nosso planejamento, esse é o nosso objetivo a partir de agora, tá? Só reforçando, como eu disse, não vou responder perguntas agora que estão ali no chat. Então, quem tiver pergunta, deixe um pouquinho para o final, que eu penso que será melhor, tá? As chances de eu responder a essas perguntas vai ser maior se vocês postarem no final. Combinado? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre os concursos da Justiça Eleitoral como um todo. Olha, quem é meu aluno no coaching, né, nós já falamos sobre isso, quem me acompanha pelo meu canal do YouTube, no Facebook, a gente já tem conversado um pouquinho sobre isso. Nos últimos meses, a procura por concursos da Justiça Eleitoral cresceu muito. Por quê? Porque os concursos da Justiça Eleitoral, eles vão se repetir nos próximos meses. Quem já está nesse batente da Justiça Eleitoral há mais tempo, sabe disso melhor do que ninguém, mas a partir do segundo semestre de 2015, nós tivemos uma quantidade muito grande de concursos da Justiça Eleitoral. Nós tivemos aí cerca de 6 ou 7 concursos no prazo de um ano. 6 ou 7 concursos. E isso vai se repetir a partir do segundo semestre desse ano. Então, a expectativa é que nós tenhamos aí uns 6 ou 7 concursos para os próximos 12 meses. Ou seja, é uma quantidade gigantesca. Então, muita gente começou a despertar para essa possibilidade. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Imagine só, você está se preparando para um concurso de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Aí você está lá se matando, estudando, etc. Pronto, que dia que aprova? Por exemplo, não saiu o edital ainda, não tem nem autorização para falar a verdade. Vamos supor que a prova para analista tributário da Receita Federal seja no dia 1º de dezembro de 2016. Ó, me matei, estudei e tal, fiquei por uma questãozinha, eu não fui classificado dentro do número de vagas. E agora? Rapaz, eu estava muito bem preparado. Só que, por uma questão, eu fiquei de fora. Sabe agora o que me resta? Só chorar. Próximo concurso da Receita Federal, mais ou menos, daqui a 3, 4 anos. E aí? E aí, eu vou ter que começar a pular aquele galho aqui, ali, etc. Então, esse é o grande problema. Agora, quando você começa a se preparar para os concursos da Justiça Eleitoral, em que você já sabe que existe aí uma perspectiva de vários editais, sei lá, de 2 em 2 meses, na pior das hipóteses, vamos ter um edital a partir do final desse semestre. Então, o que vai acontecer?
Poxa, fiz o TRE de São Paulo, não deu certo? Tem mais uma possibilidade. TRE de Pernambuco. Fiz o TRE de Pernambuco, não deu certo? Tem mais uma possibilidade. TRE do Espírito Santo. Não deu certo? TRE da Bahia. Não deu certo? TRE de Tocantins. Não deu certo? TRE de Alagoas. Não deu certo? Tribunal Superior Eleitoral. Não deu certo? Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para os cargos de analista. Está vendo o tanto de concurso que nós vamos ter na sequência? Então, no prazo aí, vamos estender um pouquinho mais? Nos próximos 18 meses, nós vamos ter todos esses concursos que eu citei, inclusive o TSE, e mais alguns. Então, não deu certo o primeiro, vai dar certo no segundo, vai dar certo no terceiro, vai dar certo no quarto, e por aí vai. Então, você vai ter várias oportunidades para colocar em prática, para exercitar aquele conhecimento que você adquiriu durante os estudos. Então, essa é a grande vantagem de você se preparar para os concursos da Justiça Eleitoral. Tá ok? Mas vamos lá. Quando a gente fala em preparação para os concursos da Justiça Eleitoral, nós temos duas grandes bancas que organizam esses concursos. Temos o CESP e a Fundação Carlos Chagas. São as principais organizadoras de concursos públicos no âmbito da Justiça Eleitoral. De vez em quando, a Consulplan organiza alguns concursos também. Organizou do Tribunal Superior Eleitoral, o último, organizou 2 concursos do TRE de Minas, mas basicamente ou é CESP ou é Fundação Carlos Chagas. Professor, qual é a maior probabilidade de organização do concurso do TRE de São Paulo? CESP ou FCC? Eu, particularmente, voto na Fundação Carlos Chagas, tá? Por quê? Porque a Fundação Carlos Chagas organizou os últimos concursos do TRE de São Paulo e nós não tivemos maiores problemas relacionados à aplicação das provas em si. Então, se nós não tivemos maiores problemas em relação à aplicação das provas em si, a expectativa é que a Fundação Carlos Chagas também seja escolhida para organizar o próximo concurso. Mas é uma expectativa. Essa expectativa pode não se confirmar? Pode. Então, se eu, Fabiano, estivesse me preparando hoje para o concurso do TRE de São Paulo, ou para falar a verdade, qualquer concurso da Justiça Eleitoral, o que eu faria? Eu simplesmente iria me preparar tanto para as provas do CESP, como para as provas da Fundação Carlos Chagas. Ou seja, o CESP, como você sabe, tem uma pegada mais doutrinária, mais jurisprudencial, principalmente no cargo de analista judiciário. No cargo de técnico também, as questões não são assim tão fáceis, não. São questões que aprofundam um pouquinho também em doutrina, aprofundam também em jurisprudência, só que num nível um pouquinho menor em relação ao cargo de analista. O analista não tem miséria, não. O analista é pau colado mesmo, é quase que a prova para a magistratura, Ministério Público, tem muita diferença, não. Então eu me prepararia para os dois. Por quê? Porque olha só o que pode acontecer. Vou focar na FCC, não quero nem saber, vou focar na FCC. Tá, tô lá, ó. Copia, cola, FCC, literalidade de lei, alguma questãozinha doutrinária e tal. Aí sabe de tal. O CESP vai ser a banca organizadora do concurso. E aí, desespero só. Por quê? Você vai ter talvez ali 3 meses, 4 meses, para se familiarizar com um estilo de prova muito diferente e, além disso, para se aprofundar no conteúdo que às vezes você não vai ter o tempo necessário para isso. Então, se você desde já se preparar simultaneamente para as provas da FCC e para as provas do CESP, com certeza você não vai ser surpreendido ou surpreendida lá na frente. Então, essa é a grande vantagem. Tá certo? Eu voto na Fundação Carlos Chagas, mas eu não posso excluir o CESP da parada. Na verdade, eu não posso nem excluir outras bancas, né? A gente tem visto aí que alguns tribunais têm optado por fazer licitações, e quando o tribunal faz a licitação, é um Deus nos acuda. É cada coisa que aparece que eu vou te contar. O pessoal de Pernambuco que está na sala aí, que está participando do webinar, sabe o que eu estou falando, né? Recentemente o TJ de Pernambuco fez uma licitação, lá escolheu uma banca lá que eu não sei nem o nome, sem nem soletrar o nome. E aí desclassificaram a banca, agora ele tem uma outra banca, que é a segunda colocada, você sabe se essa banca vai permanecer, depois vai passar para a terceira colocada. Então, quando se faz a licitação, é complicado. Mas vamos votar na Fundação Carlos Chagas, mas nos preparando tanto para a FCC quanto para o CESP. É o mais prudente neste momento. Ok? Seguidinho aí?
2 minutinhos. Alguma pergunta específica sobre banca, sobre esse tópico que nós acabamos de falar? Se alguém tiver aí, pode postar. 2 minutinhos para a gente conversar sobre isso aí. Beleza? Nenhuma? Iedo de Recife? É o próprio, né? Tá falando do TJ Pernambuco. Abração, Iedo. Futuro servidor da Justiça Eleitoral tá aí, ó. Passou em vários, né, Iedo? Inclusive no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Ué, essa pergunta sumiu aqui. Peraí. Rapaz, meu negócio tá descendo rápido demais aqui, essas perguntas. Oi, Iedo, posta de novo a sua pergunta aí, por favor. Tá. Sem dúvida, o concurso do TJ Pernambuco foi enrolado demais. Foi não, tá enrolado demais, né? Beleza. O Eli comentou que tem que formar alguns grupos para recorrer dessas questões. Eli, é complicado o negócio, né? O Alexandre está falando o pacote do ponto, foto em qual banca. O Alexandre, daqui a pouco nós vamos falar sobre material de estudo. Eu vou citar essa questão também do material do ponto, tá? O Alexandre perguntando se o pacote do ponto preparatório do concurso TRE de São Paulo, o material em PDF, se ele foca SESC, foca FCC, foca as duas bancas. Quem já é aluno meu aí no ponto sabe que nas minhas aulas eu estou desenvolvendo a aula no formato FCC, mas no final das aulas eu coloco questões também do SESC para você já ir se familiarizando com esse estilo, tá? Beleza, então vamos lá. Em relação à banca, então, por enquanto nada, né? O Murilo está falando de custo em vídeo de direito eleitoral, depois vamos falar sobre isso. Vamos lá, vamos avançar. Provável data de publicação do edital. Tem muita coisa a ver com a pergunta do Cristiano. Olha só. Existe uma expectativa de que o edital seja publicado em agosto. Tá? Existe uma expectativa, né? A imprensa especializada tem divulgado isso a todo momento. O edital do TRE de São Paulo. Vou aproveitar o gancho, tem muita gente de Pernambuco, estou vendo aí. O pessoal do TRE de São Paulo, tá? O pessoal do TRE de São Paulo, órgão que eu trabalho, já entrei em contato com alguns colegas, me comunicaram que não tem nada certo ainda. E aí, né, estou fazendo alguns contatos lá, quando tiver uma coisa mais certa, eu vou repassar aqui na nossa parte aberta do ponto, lá no meu Facebook, no YouTube, depois nós vamos conversar sobre isso. Então, existe uma informação que está sendo divulgada pela imprensa especializada em concurso, de que o edital seria publicado em agosto. Eu, Fabiano, não trabalho com essa hipótese. Se for publicado, ótimo, eu não trabalho com essa hipótese. Eu, Fabiano, estou trabalhando com a publicação do edital do concurso do TRE de São Paulo em novembro. Tá? Eu, Fabiano. Certo? E aí, se esse edital publicar em novembro, eu trabalho com provas para o mês de março. Então, se eu, Fabiano, estivesse me preparando, essa seria a minha decisão. Tá? Edital em novembro, provas em março. Essa seria a minha expectativa de preparação. Pessoal, se por acaso o edital publicar em agosto, ótimo, eu refaço o planejamento, sem problemas. Mas essa é a minha perspectiva, por N motivos. Primeiro, que o TRE de São Paulo está envolvido com as eleições. Historicamente, estatisticamente falando, dificilmente se teve nos últimos anos publicação de edital de concurso no segundo semestre de ano eleitoral. Pode contar nos dedos quantos editais foram publicados. E, além disso, se o TRE de São Paulo publicar o edital em agosto, não vai conseguir aplicar provas esse ano. Pode até conseguir em dezembro, por exemplo, é muito difícil. Dificilmente isso vai acontecer. Então, qual é a diferença para o TRE de São Paulo publicar o edital agora em agosto ou publicar o edital em novembro? Praticamente nenhuma. Por quê? Porque o período mais difícil, que é as eleições, vai ter que passar sem servidores, porque não vai poder nomear, porque o concurso já venceu. Então, não vai ter diferença para o TRE de São Paulo, está entendendo? Então, nesse contexto aí, não há justificativas para publicar um edital em agosto. Tem a questão orçamentária e tal. Essa questão, a princípio, está superada. A princípio, tá? No âmbito do TRE de São Paulo. Pode ser que isso mude, seria uma justificativa. Mas eu, particularmente, acho muito difícil. Então, provável data de publicação do edital, na minha perspectiva, apesar da imprensa toda falar em agosto, tudo na minha opinião, né? Novembro, provas em março, mais ou menos. Eu trabalharia assim. Isso quer dizer que você tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março. 8 meses de preparação. Não precisa nem dizer
que esse prazo é sensacional. Sensacional. Professor, eu formei em Direito agora esse ano, estou querendo fazer paralisia judiciária. O prazo é razoável, não é sensacional, é razoável. Agora, se você está começando a estudar o cargo de técnico judiciário, aí sim, para técnico judiciário, o prazo é muito bom. O prazo é excelente. Você vai conseguir estudar e rever todo o conteúdo umas 2 vezes, nesse prazo, se esse prazo de 8 meses se confirmar. Ok? Certinho? Então, essa é a minha perspectiva sobre publicação de edital, sobre data de realização das provas. Beleza? Vamos lá. Márcia no que é agosto. Francisco, Terra de Lagoas é mais ou menos 100 meses, Francisco, 18 meses, por aí. Cristina pediu para desativar o bate-papo, eu estou falando, né? Pode ser também, Cristina. Vamos falar com o pessoal do estúdio aqui. Eu dou o palco, pessoal, agora vamos lá, vamos começar tal. Mas tá beleza. Vamos lá, um abração. Mauro lá de Ouro Fino tá chegando aí, ó. A galera tá chegando. Vânia, tecnólogo não pode prestar concurso para nível superior, não, tá? Infelizmente. Nos concursos da Justiça Eleitoral, exige-se graduação e não simplesmente um nível superior, ok? Então não pode. Professor, boa noite, gostaria de saber. Vamos lá. Respondi mais umas dúvidas aqui, nós vamos avançar, tá? Ok? Alguém pediu aí, eu repetir os concursos que vão sair nos próximos 18 meses. Eu não vou falar esses concursos agora, não. Vamos fazer o seguinte, porque como eu já falei, até perdi onde está falando aqui. Como eu já falei os concursos que vão publicar agora, estamos aguardando os próximos 18 meses, faz o seguinte, você vai entrar no meu Facebook, Professor Fabiano Pereira, procura no Facebook, Professor Fabiano Pereira, e eu tenho lá alguns vídeos postados em que eu comento sobre isso, especificamente sobre isso, os próximos concursos, tá? Então depois você entra lá que você vai acessar, beleza? Depois a gente volta a falar sobre isso aí. A última pergunta aqui. A Amanda está perguntando, eu tenho uma dúvida, no primeiro semestre de 2017, será que dá tempo de prestar para o TR de nível superior e até chamar e estar formada? Ou é melhor prestar para ensino médio? Primeiro semestre de 2017. Amanda, com certeza. Se você está se graduando em 2017, primeiro semestre, com certeza. Essas nomeações do TRE de São Paulo só vão acontecer, na melhor das hipóteses, no segundo semestre de 2017. Ainda que o edital saia em agosto. Vamos colocar alguém e colocar, foi dirigida, garantiu que o edital saia em agosto, né? Quem fez concurso no INSS aí viu quantas vezes que a folha dirigida garantiu que o edital sairia tal dia, tal mês, etc. Né? Isso é muito comum, não preocupa não, tá? Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. TRE Tocantins, primeiro semestre de 2017, tá? O Gilcilane. Vamos lá. Expectativa de vagas e nomeações. O TRE de São Paulo, por si só, ele é um tribunal muito grande. Ele é o maior tribunal do país. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é o Estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Então, em São Paulo, nós temos 426 zonas eleitorais. E em cada zona eleitoral, nós temos que ter, no mínimo, um técnico e um analista. Pelo menos isso é o que consta na lei. Pelo menos um técnico e um analista. Então, se nós temos 426 zonas eleitorais, para você ter ideia, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Aqui em Minas nós temos 351 zonas eleitorais. Então, São Paulo é o maior TRE do país. Por ser o maior TRE do país, consequentemente, é o TRE que mais nomeia. Pelo menos essa é a regra. Se você for fazer uma análise, uma perspectiva, uma pesquisa estatística, você tem que levar em conta o seguinte, quanto maior for o número de zonas eleitorais naquele TRE, maiores são as chances de nomeação. Às vezes o Estado é muito grande, mas tem uma quantidade de zonas eleitorais muito pequena. O Estado do Amazonas, por exemplo, o Estado é do tamanho do Estado de São Paulo. Maior, na verdade, né? Então, maior. Só que lá nós temos poucas zonas eleitorais. Então, as chances de nomeações são muito pequenas. Beleza? Para a gente ser mais exato, deixa eu compartilhar. Peraí, não vai aparecer dinheiro aqui agora, não, porque falar em dinheiro aqui agora o pessoal já engorda, né? Peraí, vamos avançar aqui. Deixa eu avançar aqui. Não vou falar sobre dinheiro agora não, viu? Dinheiro daqui a pouquinho. Deixa eu só tentar passar aqui. Aqui,
No último concurso, tem um prazo de validade de 4 anos, foram nomeados 165 analistas judiciários da área judiciária, 36 analistas administrativos e 323 técnicos judiciários, ok? Então essa aí foi a quantidade de nomeados nesse concurso aí que expirou este ano, beleza? Então quais são as perspectivas aí para o próximo concurso? Eu acho que é alguma coisa parecida com isso aqui. Só que é o seguinte, tem um grande porém em relação aos concursos da Justiça Eleitoral. Que porém é esse? O porém é o seguinte, para quem tem um contato com a Justiça Eleitoral sabe que nós temos uma quantidade muito grande de servidores requisitados de outros órgãos. Então hoje você trabalha numa... Fabiano, eu trabalhei numa zona eleitoral na região metropolitana de Belo Horizonte, em que nós tínhamos um técnico, um analista, que era eu, e 5 servidores requisitados. 3 servidores que foram requisitados do município onde eu trabalhava e 2 servidores que eram requisitados do estado de Minas Gerais. Então você imagina. Então, em vez de nós termos 7 servidores da Justiça Eleitoral no cartório, nós tínhamos apenas 2. Outros 5 eram, entre aspas, emprestados de outros órgãos. Isso é possível? Essa conduta está prevista legalmente, ok? Só que tem um porém, o Tribunal de Contas da União, ele tem batido pesado nessas requisições, tem dito, né, em alguns acordos que essas requisições, elas são imorais, que as requisições não podem perpetuar e que as requisições têm que acabar. Então a estimativa é que nos próximos 7 anos, em tese, na lenda, dizem que nos próximos 7, 8 anos, essas requisições vão acabar paulatinamente, ou seja, aos pouquinhos. O que significa isso? Vamos supor que daqui a 3, 4 anos, o TCU deu ultimato. Pá! Vamos acabar com as requisições no âmbito da Justiça Eleitoral. Agora só pode atuar na Justiça Eleitoral servidores que sejam do quadro próprio da Justiça Eleitoral. Então, o que vai acontecer? Esses servidores que são requisitados vão ter que voltar para os seus órgãos de origem e, consequentemente, o tribunal vai ter que fazer nomeações. Então, isso pode ensejar a nomeação de vários candidatos que estão aguardando na lista de aprovados. Pode acontecer? Com certeza. É uma perspectiva. Então, o objetivo é, deixe seu nome na lista. Ok? Deixe seu nome na lista, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Quem fez o concurso para o TRE de Minas sabe muito bem disso, né? Esse último concurso do TRE de Minas para técnico que aconteceu em 2015. Eram 29 vagas para o cargo de técnico. O TRE de Minas já nomeou 50 candidatos. De cara, já nomeou 50 candidatos. Ok? Então, isso pode acontecer? Pode. Então, vamos preparar para isso. Ok? Então, em relação à perspectiva, eu ficaria com a perspectiva de nomeação mais ou menos em torno disso aí, ok? Não iria avançar muito em relação a isso aí, não. Tranquilo? Mas, posteriormente, pode ser que aconteça alguma coisinha que alavanque esse número de nomeações, tá certo? Ah, professor, é pouco demais, 323 técnicos só? Ou, estou falando aqui de um TRE para um estado. Mas no INSS foram 1.000 vagas. 1.000 vagas distribuídas no Brasil inteiro, né? Você divide 1.000 vagas por 26 estados e o DF. Vê quanto que dá. 50 por estado. Estou falando aqui de um estado. Fora os outros TREs que virão. Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, vai fazer um concurso em 2017 e que tem também um histórico muito bom de nomeações. Na verdade, nomeia até mais do que o TRE de São Paulo, para falar a verdade, né? Mas eu não quis nem citar TSE, não, porque essa já é abrangência. Nós já tem jurisdição nacional, apesar de funcionar em Brasília, então já é uma outra categoria, por isso que eu não citei. Estou falando aqui só de TREs. Beleza? Então é isso aí. Alguma perguntinha em relação a nomeações? 2 minutinhos, de alguma coisinha de nomeação, perspectiva de vagas. A gente já esclarece aqui, tá? Onde vejo quantos servidores foram nomeados para o TRE de Pernambuco. Cristina, entra no site do TRE de Pernambuco que você consegue, tá? Se você não conseguir o site, eu tenho quase certeza que estão lá.
Se não conseguir, manda um e-mail para a ouvidoria do TRE de Pernambuco, que rapidinho eles te respondem, tá? Rafael está perguntando se existe a possibilidade de oferecerem vagas para analista judiciário, especialidade de contabilidade. Sim, mas assim, Rafael, uma vaga para especialidade de contabilidade, uma vaga odontologia, uma vaga isso, uma vaga aquilo. No mais tarde, na melhor das hipóteses, 2 vaguinhas, ok? Murilo olhou hoje, beleza, Murilo, então a Cristina vai olhar lá também para definir isso aí certinho. Deixa eu ver que está tudo certo aqui, beleza. Murilo já falou ali, ó, 144 nomeações para técnico do TRE de Pernambuco, tá? A Justa está perguntando se analista da judiciária da área administrativa pode atuar em cartório. Boa pergunta, Justa. Poder? Pode, mas não é comum, certo? Os analistas judiciários da área administrativa, 90% deles atuam na sede do tribunal, que é na capital. Em cartórios do interior, na sede do tribunal ou então em cartórios eleitorais da capital. Em interior, você pode contar nos dedos quantos existem, certo? São pouquíssimos, são raros. Então, 90% de chance de ficar na capital, ok? Analista de mercado, acabei de responder, né, Priscila? Então, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho? Beleza. Vamos falar agora sobre remuneração e plano de carreira, certo? Agora vem a parte boa, né? Bom para um, ruim para outro. Eu não quero reclamar, não, graças a Deus, né? E graças a Michel Temer, que... Não, graças a Michel Temer, não, né? Na verdade, ele não sancionou o projeto de Temer, não. Tá lá para ele, eu acho que ele ia sancionar hoje, mas eu não... Até antes de começar o webinar, não tinha sancionado, não. Acho que vai ser uma sanção tácita, pelo jeito, né? Mas nós conseguimos um reajustezinho. Não era o que nós queríamos, mas foi um leitinho para adoçar a nossa boca. Ou seja, já deu um ajustezinho bacana. Não era o que nós pretendíamos, mas foi legal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre remuneração e plano de carreira. Sancionou hoje, Fernando? então eu vou começar... Deixa eu falar baixo, minha esposa ouve ali, né? Você já viu, né? Mulher ouviu falar que você ganhou reajuste, pau quebra, né? Vou até abaixar um pouquinho aqui. É o seguinte. Então, remuneração e plano de carreira. Olha, o nosso plano de carreira, eu não vou aprofundar em plano de carreira aqui, não, porque a gente ia estender muito. Eu vou falar só para você entender melhor como é que funciona. O nosso plano de carreira, ele é composto de 13 níveis. Depois você acha na internet no Google lá, plano de carreira, servidores, poder judiciário da União. Se digitar isso no Google, você vai achar também ali no plano de carreira, tudo certinho. O nosso plano de carreira, ele é composto em 13 níveis. Então, vamos supor que você entrou em exercício do TRE de São Paulo hoje, dia 20 de julho de 2016. A cada um ano de efetivo exercício, você faz aniversário no tribunal. Então, você sobe um nível na carreira. E quando você sobe um nível na carreira, automaticamente você já tem uma elevação da sua remuneração, independentemente de qualquer reajuste concedido pelo governo. Independentemente de reajuste concedido pelo governo, como esse que foi concedido recentemente, tá certo? Então, a cada 12 meses de efetivo exercício, você sofre uma progressão. Então, você sobe um nível dentro da carreira, ok? E a nossa carreira é composta por 13 níveis. Então, durante os seus 13 primeiros anos de TRE, todo ano, independentemente de qualquer reajuste do governo, você tem uma elevação da sua remuneração. Ok? E por falar em remuneração, como é que funciona hoje? Vamos voltar aqui então. Não vou aprofundar muito não, mas vamos lá, olha só. Hoje, um técnico judiciário, ele inicia recebendo 5.365/92, ok? O que significa isso? Isso aqui já é contando o vencimento básico mais a gratificação de atividade judiciária, ok? Então, essa é a remuneração hoje, mês de julho, ok? Sancionado o projeto de lei, a partir do mês seguinte, não vou entender detalhes sobre o projeto de lei, não. Na verdade, acho que vai retroagir. A discussão é justamente essa, se iria retroagir ou não, tá? Mas vamos supor que não vai retroagir e o nosso reajuste só seja concedido a partir de agosto.
que vai acontecer? A partir de agosto, do mês seguinte, agosto de 2016, nós vamos começar a ter alguns reajustes escalonados. O fato é que, de 1º de janeiro de 2019, um técnico vai iniciar recebendo R$ 7.591,37. Tá? Remuneração inicial, técnico, exigência apenas do nível médio. Isso aqui, ó, é remuneração inicial, tá ok? R$ 7.591,37. Mas como eu disse agora há pouco, a nossa carreira é composta de 13 níveis, tanto de técnico quanto de analista. Então veja, daqui a alguns dias, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu grifar aqui, ó. Remuneração inicial atual do técnico, R$ 5.365, tá? A inicial. Se um técnico está no final da carreira, ele tem, por exemplo, 13 anos de TRE, ele recebe hoje R$ 8.056. Então, como assim, professor? É o seguinte, acabei de entrar em exercício no cargo de técnico judiciário do TRE de São Paulo. Acabei de entrar em exercício. Ao meu lado tem um outro técnico, um colega de trabalho, que tem 15 anos de TRE. Ok? Eu vou receber 5.365, minha primeira remuneração. Esse colega vai receber 8.056. Tá? Fazemos a mesma coisa. Só que ele já está no ápice da carreira, no topo da carreira. Então ele recebe 8.056, eu apenas 5.365. Ok? Agora, em 1º de janeiro de 2019, já vamos ter uma pequena alteração em relação a esse valor final recebido pelo técnico, tá? Como é que vai ficar? Ó, a remuneração inicial do técnico em 1º de janeiro vai ser R$ 7.591,37. 1º de janeiro de 2019, porque os reajustes vão sendo concedidos aos pouquinhos, tá? E no final da carreira, um técnico estará recebendo R$ 11.398. Técnico nível médio, R$ 11.398 no final da carreira. Tá ok? Vamos lá para o caso do analista judiciário. Ó, um analista judiciário hoje inicia a carreira recebendo R$ 8.803. Tá ok? Um analista hoje, no topo da carreira, ele recebe R$ 13.219. Quem está no topo da carreira. Tranquilo? Tu começa com 8.800, 13.000 no topo da carreira, depois de 13 anos. Lembrando que a carreira ela vai ser atualizada ano a ano, né? Agora, com esse novo reajuste que vai ser concedido aos pouquinhos para a gente, em 1º de janeiro de 2019, um analista vai iniciar recebendo 12.455, e olha que gostoso! No topo da carreira, R$ 18.701,52. E aí, bom ou ruim? Olha, eu particularmente não tenho nada a reclamar. Conheço vários cargos que ganham mais. Auditor da Receita ganha mais. Analista do TCU ganha mais. Consultor legislativo da Câmara e do Senado ganha mais. Estou falando aqui, não estou falando de juiz, de Ministério Público, não, né? Estou falando aqui das carreiras jurídicas de, entre aspas, segundo escalão, ou então dos cargos executivos, por assim dizer, né? Então, com R$ 18.701,52, já dá para ter uma vida mais ou menos, né? E sabe qual é a grande vantagem? Primeiro, eleições só acontecem de 2 em 2 anos. E segundo, no TRE de São Paulo, você vai trabalhar apenas 7 horas por dia. Senão você vai trabalhar 8 horas por dia com 2 horas de intervalo. Então, você chega no tribunal, eu que trabalhava em São Paulo, trabalhava de meio-dia às 19. Vim para Minas Gerais, que bacana. Em Minas, trabalhamos apenas 6 horas. Meu horário de trabalho, de meio-dia às 18. Para ganhar R$ 18.701. É muito pouco? Não sei. Para as mulheres é pouco. Para mim, uma mulher ganhar 50 mil é pouco ainda, né? Só de sapato é a metade. Eu tô brincando, gente.
Na verdade, então, é uma remuneração bem razoável. E o mais bacana disso ali é que eu estou falando aqui só do básico. Vencimento mais gratificação por atividade judiciária. Mas não acabou não. Vem aqui. Olha só. Só de você entrar na justiça eleitoral, vamos supor que você está no final da carreira, o analista no final da carreira. Ele vai ganhar 18.701 mais R$ 884 de auxílio alimentação. Isso é instantâneo. Então, só essa brincadeirinha aqui, ó, já vai para R$ 19.600. Olha só que beleza, né? R$ 19.600. Não acabou, não. Se você tem 2 filhos, mais R$ 1.699 de auxílio creche por filho. O detalhe é, aqui é só até 6 anos, né? Esse é o grande porém. Mas se você tiver filhos pequenos, R$ 700 por mês para cada filho. Vamos supor que você tenha 2 filhos, como é o meu caso, mais R$ 1.400. Então aqui vai para 21 mil, né? Beleza. Só isso, né, pessoal? Não. Ainda tem adicional de qualificação. Como assim adicional de qualificação? Se você tem uma pós-graduação lato sensu, uma especialização de 360 horas, você vai receber 7,5% calculado sobre o seu vencimento básico a título de adicional de qualificação. Hoje, vai iniciar a receber uma gratificação, um adicional de mais ou menos R$ 400. Se você tem mestrado, esse percentual sobe para 10% sobre o seu vencimento básico. Se você tem doutorado, 12,5%. Além disso, você vai conseguir facilmente um adicional de 3% sobre o seu vencimento básico, que é um adicional chamado adicional de qualificação para horas gerais. É mais ou menos o seguinte: a cada 120 horas de treinamento que você faz, fiz um curso preparatório para concurso, de eleitoral, num curso X. Lá eles emitem certificado. Se eles emitem certificado, a cada 120 horas de cursos que eu fiz, eleitoral, administrativo, constitucional, português, informática, cursos que serão úteis no tribunal, a cada 120 horas eu ganho 1% de adicional sobre o meu vencimento básico, limitado a 3%. Então, se eu tenho 120 horas, mais 120 horas, mais 120 horas, eu tenho direito a 3% de adicional. A cada 120 horas desses cursos livres que eu fiz, 1% de adicional, limitado a 3%. Se eu tiver 1.000 horas de curso, só ganho 3%. Beleza? Paramos por aí? Não. A gente tem mais alguma VPNI que foi incorporada à remuneração, que esse valor é pequeno, né? Vai ter uns reajustes agora, vai subir com algo em torno de R$100 e poucos. Nós temos aí, como alguém citou, né? Horas extraordinárias que a gente recebe durante as eleições. E remuneração basicamente é isso aí, tá? Vou parar por aqui. Remuneração para você, eu sei que é o menos importante. O mais importante da aprovação de concurso público é você simplesmente sentir que você é capaz, sentir que você venceu com seus próprios esforços, sentir que você chegou ali, independentemente de ser magro, de ser gordo, de ser bonito, de ser feio, de ser amarelo, de ser azul, de ser negro, de ser branco, você venceu com seus próprios esforços. Aí, a partir do momento que você sente essa sensação, por trás dessa sensação, vem várias outras, né? Como poder viajar para a Europa. A primeira coisa que eu fiz, passei no concurso da Justiça Federal, fato, né? Fui conhecer a França, a Suíça, a Itália, viajei com boa, né? Comprei um carro novo, financiei minha casa própria, olha que beleza, financiei em 30 anos, né? Eu cheguei com contra-cheque assim, eu poderia financiar minha casa própria? Rapaz, você faz o quê? Você me preocupa? Não, você eu vou financiar. Você quer em 30 anos, 40 anos, 50 anos, vou melhor para você. Tá aqui o contra-cheque. Você me preocupa. Beleza? Então, sobre remuneração, é isso que nós vamos falar. 2 minutinhos para fechar o nosso tópico sobre remuneração, tá? Perguntinhas? Pode postar aí. Vou responder na Margem Lacerda. Tem auxílio saúde? Tem auxílio saúde, tá, Margem? É o seguinte, em Minas Gerais, nós temos um plano completaço, top de linha da Unimed. A gente não paga um centavo, tá? Não desconta um centavo do meu contra-cheque. Top de linha, plano da Unimed. Em São Paulo,
o servidor recebe, não vou me lembrar exatamente o valor, mas um valor aproximado de R$ 190 para ele pagar o plano de saúde dele. R$ 190. Para ele e por dependente que ele tiver. Se ele tiver 4 dependentes, seria ele mais 5, ele recebe 190 vezes 5 em dinheiro. Aí ele paga o plano de saúde que ele quiser. Em São Paulo, em Minas é diferente. Então, cada tribunal vai variar de tribunal para tribunal, tá? É muito bom ter um curso de lei administrativa, tudo isso que ele falou e muito mais para passar. Não é fácil, não. A senhora está falando que conhece uns colegas da Justiça Federal, falam que é muito bom mesmo, né? Só que para passar não é fácil. Não é fácil, mas alguém tem que passar, né, senhor? E tem que ser você. Se tem 100 vagas, imagine só, no concurso, 100 vagas, e você precisa só de umazinha. É você. Não tem outra pessoa que passar nesse concurso. Beleza? Beleza, meritocracia é tudo. Concordo, viu, Luciano? Aí só a última perguntinha aqui. Peraí, cadê? Felipe. Professor, a Justiça Federal poderá nomear técnicos como no último TRE de São Paulo? Felipe, eu não entendi muito bem a sua dúvida. Talvez só seja o seguinte, se eu faço um concurso para o TRE de São Paulo, eventualmente eu posso ser nomeado com cargo no TRF da terceira região, é isso? Se for isso, pode. Não há impedimento. Se o edital prevê essa possibilidade, é possível sim. Por quê? Vamos falar sobre isso mais tarde, mas nós estamos dentro do Poder Judiciário da União. Então, TRT pode nomear servidor de concurso de TRE, TRE pode nomear servidor de concurso de TRT, de TRF, não há impedimento, tá? Então, vamos falar sobre isso aí. Não é muito comum acontecer, mas pode acontecer. Pode acontecer. Ok? Então, beleza. Fechado. Vamos continuar, então, senão vamos virar a noite aí. Disciplinas mais importantes para a gente focar para esse concurso do TRE de São Paulo, tá? Primeira disciplina, sem sombra de dúvidas, é o direito eleitoral, tá? Primeira disciplina é o direito eleitoral. Direito eleitoral, vou fazer um parênteses aqui. Vamos falar primeiro do cargo de técnico. Para técnico judiciário, direito eleitoral é a disciplina mais importante, sem sombra de dúvidas, né? Por que a disciplina mais importante? É aquela disciplina que é a disciplina específica. Todo mundo está muito bem em administrativo, todo mundo está muito bem em constitucional, a maioria está razoável em português, a maioria está péssima em informática, geralmente é assim, né? Então, olha só, eleitoral é a principal disciplina, assim como o concurso do INSS previdenciário é a principal disciplina, assim como o concurso de TRT, direito do trabalho é a principal disciplina, é fato. Só que tem um detalhe, não é o diferencial, tá? Direito eleitoral não é o diferencial. Sabe por que não é o diferencial? Porque você tem que ir com o seguinte compromisso para a prova: gabaritar. Gabaritar. Seu objetivo na prova tem que ser gabaritar as questões de direito eleitoral e ponto final. Não pode ser outro. Então não é um diferencial, é uma obrigação que você tem. Então você tem que estudar muito direito eleitoral? Tem que estudar muito. O que é mais importante, professor? Tudo. Direito eleitoral, não existe algo que é mais importante, você tem que estudar tudo. Agora, é claro, se você complicar mais um pouquinho, não, pessoal, mas fala aí assim, se você tivesse que escolher 3 tópicos para você estudar dentro do direito eleitoral, que são assim, cruciais, que certamente vão cair questões em prova, quais são esses tópicos? Pois bem, vamos lá. Eu estudaria, né, com assim, unhas e dentes, a parte de organização e competência do Poder Judiciário, artigos 12 a 41 do Código Eleitoral e artigos 118 a 121 da Constituição. Primeiro tópico, né? Segundo tópico, eu estudaria com unhas e dentes, do artigo 1º a 16, artigo 1º a 16 da Lei 9.504/97, isso aí despenca em todo concurso. Então, do artigo 1º ao 16 da Lei 9.504/97, que é a lei das eleições. E, por último, eu estudaria, eu vou colocar aqui constitucional eleitoral, né, porque é as duas, né? Do artigo 14 ao 17 da Constituição, que eu tenho que saber de pode saltear, né? Assim, decoreba mesmo. E também a interpretação desses dispositivos. Ok? Então, isso é o mais importante dentro do direito eleitoral, sem sombra de dúvidas.
Tá certo? Então, deixemos o eleitoral sem gabaritar. Aí vem constitucional e administrativo. Constitucional e administrativo. Primeiro vamos estudar constitucional e administrativo. Olha, a princípio, pelo último edital. O último edital não foi assim tão pequeno, não. Quem é aluno nosso aqui no ponto sabe que, quem é aluno meu, por exemplo, no curso de direito administrativo, percebeu lá que o edital não está tão pequeno assim. O edital foi razoável, não foi muito grande, mas também não foi pequeno. Ele é mediano, como assim dizer. Agora, existem alguns pontos que certamente as bancas cobram demais em relação ao direito administrativo. Quais pontos são esses? Primeiro, princípios a banca cobra demais. Atos administrativos, nas bancas também. Administrativo é o ponto mais importante. Sem sombra de dúvida, você tem que estar sabendo tudo, eu disse tudo sobre atos administrativos, tá? E depois vem organização da administração pública brasileira. Administração pública direta e indireta. Você tem que estar sabendo assim, decoreba mesmo, tá gabaritando questão, sem sombra de dúvidas, é um assunto muito cobrado e esse assunto é muito amplo. Então a gente tem que saber isso. São os 3 principais tópicos dentro do direito administrativo. Tem que saber de quais são chaves. Ah, precisa estudar o restante, não? Claro que precisa. Eu estou falando que são os mais importantes, os mais relevantes. Isso aí você tem que ir assim, dando aula sobre esses tópicos. Tá claro? Condicional. Condicional é meio complicado a gente falar, porque a matéria é muito extensa, depende muito de como vai vir o edital. Agora, artigo 1º ao 17. Tem que saber, isso aí é feijão com arroz. Eu nem cito isso porque isso aí, se você estudou alguma vez na vida no concurso da Prefeitura de Cabrobó do Norte, você estudou o artigo 1º ao 17 da Constituição, né? Por isso eu nem comento, você tem que saber de qual é salteado. Depois vem organização do Poder Judiciário. Artigo 92 a 126. Pode estudar mesmo. Pesado. Não, mas aquilo é decoreba demais, aquilo é difícil demais. E daí? Para falar a verdade, isso é muito pouco para se ganhar R$7.000, R$8.000 no início da carreira como um técnico. Para se ganhar R$13.000 no início de carreira como analista. É muito pouco para falar a verdade. Beleza? E aí, eu também insisto muito para você estudar aquela parte de administração pública dentro do direito constitucional. Os artigos 37 a 41. Também cai demais em prova. Tá? São os aspectos mais relevantes dentro do constitucional. Tá bem? Dentro da minha perspectiva, analisando as últimas provas de TRS, inclusive TRS de São Paulo. Aí vem essas disciplinas. Português. Ficou faltando direito algum? Não, né? Português, informática. Como é que nós vamos estudar português e informática? É tudo. Sinceramente, português e informática não dá para fazer previsão. Não dá. Eu aconselho meus alunos do coaching a estudar de capa a capa mesmo. Não tem jeito. Por quê? Porque o conteúdo é muito grande e é imprevisível. Tá certo? O professor faz português e informática, geralmente é peso 1, né? Geralmente é peso 1. Mas e daí? Se for gabaritou todas as questões de direito, que em regra, geralmente são peso 3, em prova da FCC, né? Peso 3. Aí vem normas aplicáveis aos servidores públicos federais, que é Lei 9784/99, Lei 8.429, que é a Lei de Propriedade Administrativa, e Lei 8.112, com peso 1, português e informática também com peso 1. Você gabaritou as questões de direito, mas você falou errou 12 questões, 11 questões, 10 questões de peso 1. Adiantou alguma coisa? Não adiantou muito. Agora, é claro, é óbvio que é muito melhor você errar questões de português e informática numa prova do TRE para técnico do que errar questão de constitucional, administrativo e eleitoral. Isso é muito claro, isso é óbvio. Tá certo? Beleza aí? Então, basicamente, é isso que nós temos que falar aí sobre a preparação para o cargo de técnico. Tá? Os pontos mais importantes, mais relevantes. Mas isso aqui é só um bate-papo. Né? É claro que você tem que estudar tudo. Se você quer passar, você não pode deixar nada de fora. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, você quer passar, né? Quem é meu aluno sabe disso, quer passar, você vai pegar e estudar capa a capa. Vai pegar o seu livro, capa a capa. Vai pegar o seu curso em PDF do ponto, capa a capa. Não vai ficar pulando o tópico, não. Tá? Agora, que não, que eu trabalho 18 horas por dia, quero estudar 2 horas, e vou dormir 4 horas. Então é isso aí que eu estou falando. Agora,
se você está focado e quer realmente ser aprovado, é capa a capa, tá? Não quero essa besteira de, não, vamos estudar tópico A, B, C, D, não, vai estudar capa a capa, sabe por quê? Você está começando uma preparação com antecedência, você tem tempo para isso. Então, se você ficar focando pontos A, B, C ou D, o que acontece? Cai o E na prova, você, ó, se complica, né? Aí, se você se complicar, você já sabe, né? Só no próximo TRE. Beleza? Tranquilo aí? Alguma pergunta? 2 minutinhos. Sobre conteúdo, de técnico, alguma coisinha específica. A turma do Brasil, conclusão mais de 10 anos. Mas beleza. Felipe. Peraí. Ah, tá. Boa pergunta do Davi, ó. Para técnico, será que temos que estudar matemática sociológica? Não aconselho, viu, Davi? Para técnico, não aconselho. Deixe matemática sociológica de lado. Não estude isso agora. É perda de tempo. Ok? Deixe de lado. Não estude agora. Aproveitando o gancho. Aconselho a estudar arquivologia? Sinceramente, também não. Só aconselho você estudar arquivologia neste momento se você estiver muito avançado em relação ao conteúdo. Muito avançado. Não, estou fazendo simulado ali, estou gabaritando, acertando 90%, 92%. Aí eu aconselho, tá certo? Aí eu aconselho. Fora isso, você está ali naquele perrengue ali de 70%, 80% no simulado, não estude arquivologia. Raciocínio lógico, eu já indico para excluir de cara. Se estando bem ou estando mal, não estude. Ah, mas e aí? Se cair, a chance existe? Existe, mas ela é, ó, bem pequenininha. Se for publicado no edital com raciocínio lógico, você vai ter um tempo legal para se dedicar quase que exclusivamente a essa disciplina, porque você se adiantou muito em relação às outras disciplinas. Beleza? Ficou claro, né? Beleza. Perguntado também aí, Gustavo, discursiva técnico judiciário. Gustavo está perguntando se existe a possibilidade de cobrar em questões discursivas, como cobrado para técnico judiciário no TRE de Minas em 2015. Olha, Gustavo, existe a possibilidade, sim. Mas não nos mesmos moldes do TRE de Minas, tá? Se for cobrado, eu penso que vai ser cobrado uma discursiva sobre conhecimentos gerais, sobre atualidades. Tranquilo? O aborto é isso, discorra sobre o aborto. Bom, mais ou menos nesse sentido, né? O terrorismo é uma coisa do mal, que assola a humanidade, não sei o quê. Fale sobre o terrorismo. Mais ou menos nesse sentido. Para técnico. Essa é a minha perspectiva. Não vou aprofundar em conteúdos técnicos como foi aprofundado no TRE de Minas. O TRE de Minas foi uma questão sobre improbidade administrativa e foi uma questão sobre juntas eleitorais, né? Para esses próprios TREs aí eu acho muito difícil, tá? Para analista, aí tem que aprofundar, porque aí são questões jurídicas. Discursiva garantida e questões jurídicas. Para técnico, não é garantida uma questão discursiva no TRE de São Paulo e se cair, provavelmente, atualidades. Se cair, ok? Dá um grau aqui. Beleza. Certinho? Beleza. Vamos avançar. Então é isso aí. Analista judiciária. Quem se prepara para analista judiciária, não tem esse negócio de ficar escolhendo nada. Para analista judiciário, pode pegar constitucional, capa a capa, administrativo, capa a capa, português, capa a capa, informática, capa a capa, penal, processo penal, civil e processo civil, capa a capa. Essas disciplinas aí, por enquanto, ponto final. Professor, estudo de administração pública em geral, por enquanto eu não recomendo. Alguns TREs aí para trás cobraram, né? Administração pública em geral. TRE do Piauí, se não me engano, TRE do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Eu não aconselho estudar isso por agora para analista. Estou falando aqui de analista judiciário da área judiciária, tá? Não aconselho estudar isso por agora. Deixa isso para depois. Vou fazer para analista judiciário da área administrativa. É óbvio. Você tem que dominar a administração pública e a administração geral. Tem que dominar. Tem para onde correr. Como tem que dominar a AFO, que é a administração financeira orçamentária. Tem que ter uma noção muito boa sobre gestão de pessoas. Não tem jeito. Sabe? É matéria específica de analista judiciário da área administrativa, viu, Gustavo? AFO, pode estudar. Beleza? Tem que estudar. Beleza. Então, vamos avançar. Material de estudo. Material de estudo. Não, peraí. Antes de falar sobre material de estudo, deixa eu falar um pouquinho aqui no meu roteiro aqui, falar um pouquinho sobre as remoções, tá? Até perguntado agora recentemente aí. Olha, é o seguinte. Sobre as remoções, como é que funciona?
falar aqui sobre remoções, permutas, é o seguinte. Vamos fazer um concurso pro TRE, vamos focar aqui TRE de São Paulo, tá? Esquece os outros tribunais. TRE de São Paulo. Fui aprovado no concurso TRE de São Paulo, tomei posse e entrei em exercício. Fui trabalhar na cidade de Avaré, lá no interior de São Paulo. Um abraço pro pessoal de Avaré. Muito tempo que eu não vou aí, né? Um abraço para todos vocês. Então, fui trabalhar no TRE, na zona eleitoral, lá no município de Avaré. O que acontece? De 3 em 3 meses, mais ou menos, o TRE de São Paulo publica um edital de remoção. De 3 em 3 meses, mais ou menos. Eu acho que é o tribunal que mais publica edital de remoção no Brasil, é o TRE de São Paulo. Então, o que o TRE de São Paulo faz? Ele publica um edital dizendo: servidores, nós temos hoje 12 vagas dentro do TRE de São Paulo para o cargo de analista, em tais cidades. Temos 8 vagas para o cargo de técnico judiciário, 8 cargos vagos de técnico judiciário dentro do estado de São Paulo para as seguintes cidades. Vem relacionando. Quem tiver interesse de mudar de zona eleitoral e, consequentemente, de cidade, ou não, às vezes você muda de zona eleitoral, mas dentro da mesma cidade, né? Só muda de bairro, por exemplo. Então, quem tiver interesse em mudar de zona eleitoral, cadastre-se aqui no sistema. Por quê? Porque aí, se você observar esses critérios, você pode conseguir uma remoção dentro do próprio TRE de São Paulo. Você não sai do TRE de São Paulo, continua lá dentro. Beleza? Essa é uma possibilidade. Isso acontece em todos os TREs, mas você fica dentro do próprio TRE. Pessoal, quais são os critérios inclusos do edital? Não sei, depende do edital, mas em regra, quem tem direito a escolher a primeira vaga que surgiu naquele concurso interno de remoção é o servidor que tem mais tempo de tribunal regional eleitoral, ok? Em regra, esse é o primeiro critério. Então, a partir daí, eu tenho 12 anos de TRE, então eu sou o primeiro, eu sou o mais antigo dentre todos que se candidataram no concurso de remoção, eu sou o mais antigo, tenho 12 anos de TRE. Dentro dessas 12 vagas que existem aqui, eu escolho qual eu quero essa. Sobraram 11. Quem é o segundo mais antigo de TRE? Assim, sucessivamente, tá? Em regra, esse é o critério mais utilizado. Além dessa possibilidade de remoção interna, em que eu participo de um concurso de remoção, ainda existe uma segunda possibilidade. Qual é? Permutas dentro do próprio tribunal. Eu fiz um concurso, fui trabalhar onde? Fui trabalhar na zona eleitoral de Avaré. Só que aí, eu descobri que tem uma pessoa que hoje trabalha em Campinas, a 250 km de Avaré, vai trabalhar em Campinas. Só que ela é de Avaré. E, na verdade, sou de Pernambuco, sou lá de Recife. Só que é o seguinte, eu tenho interesse em ir para Campinas. Por quê? Porque Campinas é uma cidade maior e lá tem o aeroporto de Viracopos. Porque quando eu ia, por exemplo, para Recife, eu tinha que ir de carro até o aeroporto de Campinas, no Viracopos, 250 km de viagem. Deixava meu carro lá para viajar de avião para Recife. Quando eu voltava de viagem, depois de pegar 5, 6 horas de voo, 6 horas de voo, sim, com as escalas, né, com as conexões, tinha que descer, pegar meu carro e dirigir mais 2, 3 horas até chegar em Avaré. Então, o que eu faço? Fiquei sabendo que tem uma pessoa em Campinas que é de Avaré. Liguei para ela e falei assim: moço, você quer fazer permuta comigo? Quero demais, velho. Então, tá feito. Vamos preencher 2 requerimentos, mandar para o TRE de São Paulo, administração, gestão de pessoas. E aí, eu saio de Avaré, vou para Campinas, esse servidor sai de Campinas, vai para Avaré. Fechado. Isso a qualquer momento, quer dizer, não tem aspas, a qualquer momento pode ser feito. Eu digo a qualquer momento é o seguinte: no período eleitoral, nesse segundo semestre do ano de eleição, a gente não faz remoções, não fazemos permutas, tá? Às vezes pode ser feito concurso de remoção, pode ser dar início ao processo de remoção, de permuta, mas ela não é publicada no Diário Oficial. Só depois que passa o período eleitoral, é que o TRE publica aqui no Diário Oficial e as coisas começam a acontecer. Você já vai e o servidor vem. Tranquilo? Segunda hipótese. Essa é chamada remoção por permuta. Permuta significa troca, né? Essa é uma possibilidade. Tranquilo? Existe também uma possibilidade de remoção por permuta entre tribunais da Justiça Eleitoral. Foi o que aconteceu comigo.
eu passei no concurso para o TRE de São Paulo, mas eu sou de Minas. E aí eu não queria largar o meu pão de queijo de lá. Por incrível que pareça, quando eu cheguei em São Paulo, eu não cogitava a remoção, cogitava a permuta, nada. Eu vou dar uma descansada, vou dar umas aulas em São Paulo, né? Vou dar uma variada na minha vida. Beleza. Quando eu cheguei em São Paulo, uns 2 meses depois, começaram a ligar. Moço, descobri que você é de Minas, eu trabalho aqui em Minas, na cidade e tal, você quer perguntar comigo? Porque eu sou de São Paulo, moço, eu sou aí de Botucatu, eu sou de Bauru, eu sou de não sei onde, cidades perto onde eu trabalhava, né? Então, se você quiser perguntar comigo, a hora que você quiser, eu estou aqui à disposição, viu? A hora que você quiser. Eu falei, pô, eu nem cheguei, nem esquentei a cadeira, nem participei da eleição ainda, o cara já quer perguntar, né? Então, permutas em tribunais é muito tranquilo. Você consegue. Agora, uma dica. Quanto maior o tribunal que você vai prestar o concurso, maiores são as chances de alguém querer ir para aquele tribunal. E maiores são as chances de você sair daquele tribunal para o tribunal que você quer. Entendeu? Um exemplo. Passei no concurso TRE Sergipe. Poxa, para eu sair de lá não é fácil, não. Porque o tribunal é pequeno. Então, são poucas pessoas, entre aspas, de Sergipe, que hoje trabalham em TRS fora de Sergipe e querem voltar. Passei no concurso TRE de São Paulo. São muitos paulistas que estão hoje trabalhando em outros TRS e que querem voltar para o estado de São Paulo. Entendeu? Então, aí é a mesma coisa que eu fiz. Uns 10 meses depois que eu estava em São Paulo, eu resolvi, quer saber de uma coisa? Vou voltar para Minas. E aí consegui uma permuta com um servidor que trabalhava em uma zona eleitoral da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí eu fui para a região metropolitana de Belo Horizonte, Santa Luzia mais precisamente, e ele foi para o meu lugar lá em Avaré, no interior de São Paulo. 10 meses depois. Aí, isso é em TRS, tá? Em TRS, remoção por permuta. É muito tranquilo. Dificilmente é indeferido uma remoção por permuta. Dificilmente, tá? Eu não conheci um caso concreto de falar a verdade. Dificilmente é indeferido. Ok? Aí uma pergunta do Júlio, que me fez a pergunta, eu respondi para ele hoje no meu Facebook mais cedo, nosso grupo lá do Facebook, que é o seguinte: o Júlio perguntou, professor, quando você faz uma permuta por remoção, uma remoção por permuta, depende da análise, existe um prazo mínimo para você ficar nesse novo local? Depende do tribunal, ok? Em São Paulo não existe prazo mínimo. Então, quando eu fui removido, quando eu passei o concurso TRE de São Paulo, com 2, 3 meses trabalhando lá, se eu já quisesse voltar para Minas, em tese, eu poderia. Tá certo? Agora, alguns tribunais estipulam um prazo mínimo de permanência após a remoção por permuta. Por exemplo, eu estava em São Paulo e vim para Minas. Em Minas, existe uma resolução do TRE que diz o seguinte: depois de feita uma permuta, uma remoção por permuta, quando o servidor chega em Minas, como foi o meu caso, eu tenho que ficar em Minas no mínimo 6 meses. Tá? Eu não posso sair de Minas antes de 6 meses. Por quê? Porque isso é muito comum. O servidor vinha de São Paulo, chegava em Minas, ficava aqui 1 mês, fazia uma remoção por permuta para o TSE, ficava no TSE 1 mês, ia para o TRE de Sergipe, ficava 1 mês, ia para o TRE de Pernambuco, ficava a confusão toda. Então, em Minas tem um prazo de 6 meses. Ok? E o que acontece? Vamos supor, Coxinha, que é meu chegado, ele foi para São Paulo, onde eu trabalhava, e eu vim para Minas. São Paulo não tem problema nenhum. Então não existe prazo mínimo de 6 meses. Em Minas existe. Aí, 2 meses depois que eu cheguei em Minas, eu simplesmente pedi vacância do meu cargo, pedi vacância do meu cargo para tomar posse em outro concurso que eu passei. O que aconteceu? 2 meses depois da remoção por permuta, Coxinha vai ter que voltar para Minas. Por quê? Porque eu fiz a pergunta com ele, não respeitei aquele prazo de 6 meses. Tem que ficar no mínimo 6 meses em Minas, porque senão Coxinha tem que voltar para Minas. Tá certo? Mas não preocupa com isso não. Se cada tribunal tem um caso específico, 6 meses também passa um ano, você nem vê, né? Mas não preocupa com isso não. É só para esclarecer a dúvida do Júlio que tinha postado aí mais cedo. Tá certo? Não é possível também remoção por permuta de técnico judiciário com analista. Não existe possibilidade. Analista judiciário da área judiciária com analista judiciário da área administrativa. Também não tem jeito. Tem que ser só o mesmo cargo e mesma especialidade. Analista judiciário da área judiciária,
remoção por permuta com análise judiciária da área judiciária. E assim, consequentemente, só em relação aos mesmos cargos. Tá ok? Um ponto importante aí que o Maurício colocou. O TRE do Mato Grosso estabeleceu 3 anos para os novos aprovados, né? Eles tinham que ficar no interior durante 3 anos, se não me engano, não foi isso, Maurício? Beleza, cada tribunal estabelece suas próprias regras. Falando aqui dos tribunais específicos, tá? Então, Minas são 6 meses, São Paulo não tem esse prazo, só se estabeleceu agora recentemente, né? Não estou acompanhando de perto lá as questões administrativas, que eu não sou servidor de lá mais. Lá, de São Paulo paga a minha remuneração, mas eu trabalho hoje em Minas, então eu acompanho mais as questões administrativas de Minas, né? Então, cada tribunal estabelece suas próprias regras. Então, é bom se organizar isso antes de prestar o concurso, para saber se você tem que ficar 3 anos, ou tem que ficar 6 meses, ou não precisa esperar nada, para você se programar, né? Tranquilo? Beleza. Outro ponto crucial e fantástico. Lembre-se, o Poder Judiciário da União, ele é um só. O Poder Judiciário da União é composto pela Justiça Trabalhista, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Federal Comum e pelos tribunais superiores, STF, TST, STJ, STM. Esse é o Poder Judiciário da União. E nós temos uma única carreira. Tá? Uma única carreira. É uma única carreira para técnico judiciário, uma única carreira para analista judiciário, uma única carreira para analista administrativo. E aí? E aí que se eu sou aprovado no concurso, eu hoje, Fabiano Pereira, sou analista judiciário, área judiciária do TRE de Minas. Se eu quiser entrar no TRE, eu posso? Posso. É a chamada permuta por redistribuição. Certo? Só que aí eu não fico vinculado ao meu órgão de origem. Então eu achei uma pessoa do TRT, olha só, eu sou de Minas, né? Aí eu passei no concurso do TRT de São Paulo. Eu quero voltar para Minas. Então eu sou do TRT de São Paulo. Não achei ninguém do TRT de Minas que queira ir para São Paulo. Mas achei uma análise judiciária do TRE de Minas que quer ir para São Paulo. Então, eu que passei no concurso do TRT de São Paulo, venho trabalhar no TRE de Minas, e o servidor do TRE de Minas vai para o TRT de São Paulo. Sem problema algum. É a chamada permuta por redistribuição, ou redistribuição por permuta, dependendo da análise que se faça. Beleza? Isso já foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e são raríssimos tribunais regionais que ainda não regulamentaram essa questão. Então isso é fantástico. É fantástico por quê? Faço um concurso do TRE, amanhã trabalho no TRT. Faço um concurso do TRT, amanhã trabalho no TRF. Olha o leque que você tem de opções para você voltar para o seu estado de origem. Então por isso que eu falo para os meus alunos, olha, vai viajar, vai fazer concurso Brasil afora. Por quê? Porque as suas chances de voltar, elas são muito grandes. Então, como elas são muito grandes, essas chances de você retornar, não tem que você ficar aquele medinho, ah, meu Deus do céu, sair de casa, deixar minha mãe para trás, né? Minha família, etc. Leva junto. Você vai ganhar técnico inicial, 7 mil, analista, 13 mil, pô, você não tá doido, né? Você tem uma vida boa em qualquer lugar que você for. Se for para o interior, outro dia eu estava conversando com o juiz que trabalha comigo, né? Ele ganha lá R$4.700 para alugar uma casa, que é a indenização, o auxílio aluguel, né? Ele falou assim, moço, um dia que eu vou achar uma casa de R$4.700 para alugar nessa cidade aqui, a casa mais cara da cidade para alugar é R$1.000. Eu tenho R$4.700 para aluguel, né? É mais ou menos por aí, né? Você ganha, por exemplo, você ganha 13 mil como analista. Dependendo da cidade que você chegar, você não vai achar casa de R$1.000 para alugar, não. Não que seja técnico, né? Nas melhores casas da cidade para alugar, você vai alugar por R$1.000. Você ganha 7, você vai 6 para você viver, né? Então, assim, desapegue. Vai embora, porque uma hora vai surgir a oportunidade de você voltar. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Beleza? 3 minutos para as perguntas aí. Beleza? Robson na área, Paraná, esse webinar, Paraná. O Robson perguntando se o webinar vai ficar disponível no YouTube. Ô Robson, não sei, o pessoal do Instituto está me ouvindo aí, se puder responder, se vai ficar disponível no YouTube, não sei, o pessoal vai responder aí, tá?
A Carolina está perguntando se mesmo durante o estágio probatório se pode pleitear a remoção. Depende do tribunal. Na maioria dos tribunais, sim. Em São Paulo, sim. Em Minas Gerais, sim. Ok? No TRE do Mato Grosso do Sul, como disse aí um colega agora há pouco, o edital estabeleceu 3 anos. Então depende muito do TRE. Ok? Beleza. O pessoal do estúdio acabou de falar que vai ficar disponível no YouTube, tá? Bacana. Então depois dá pra gente analisar. Olívia, tá gostando da dica? Tem mais dica ainda, não acabou não, viu? A Vânia está perguntando se há a possibilidade de cair AFO na prova de técnica de administração financeira orçamentária. Muito pequenas chances, viu, Vânia? Pequenas mesmo, não estuda isso não, por enquanto não. O Murilo tá falando que me segue no YouTube, tem que ter... Ah, beleza, não vai deixar, viu, Murilo? Valeu. Dos cursos dele. Depois vamos falar um pouquinho sobre esse canal no YouTube, que é uma ferramenta fantástica e, ó, 0800, né? Para vocês me acompanharem, que alguém fala sobre isso aí. Análise judiciária administrativa são nas sedes ou vai para o cartão eleitoral também? Eu até falei isso mais cedo. 90% dos cargos de análise judiciária da área administrativa ficam na sede. 90%, viu, ô Júlio? 10% ou menos vão para o interior. Regimento interno. Olha, se eu fosse estudar para o TRE de São Paulo, eu estudaria o regimento interno. Completaço. Porque regimento interno é chato, né? É chato. O bagulho chato para estudar. Eu, quando eu estava estudando para o TRE de São Paulo mesmo, eu desespero. Então, assim, ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez, resolver questões, elaborar questões de próprio punho. É assim que funciona. Então, tem que começar antes. Eu estudei 282 artigos e cobraram só 50 artigos. E daí? Então tem que ser feito, não tem outro jeito, você vai ficar adivinhando quais artigos vão cobrar. E se fizer o contrário, se estudar 50 e cobrarem 250, é muito pior. Como você tem tempo para começar com antecedência, vai estudar. Ok? Quanto tempo de estudo para ter uma boa preparação para o cargo de analista judiciário? Cargo de analista, para ter uma preparação assim, muito nota 10, 6 meses. Tá? Técnico, 4 meses, já dá para fazer uma preparação legal se tiver uma basezinha, 4 meses. Quer dizer, tanto para analista quanto para técnico, tendo uma base razoável, 6 meses para analista, 4 meses para técnico, tá? Para ter uma preparação legal. E você tem uma base, né? Estudei concurso do SE, estudei concurso não sei o quê, tem uma basezinha, é tranquilo. 6 meses para analista, 4 meses para técnico. Gisele, qual o percentual de acertos para conseguir uma boa classificação e aprovação em provas da FCC? É 100%, não tem um percentual, não. Só tem um percentual possível, né? 100%. Eu estou brincando, viu? É o seguinte, depende muito da banca, né? FCC começou a fazer umas provinhas mais difíceis recentemente, né? Vocês viram aí, né? Sergipe, Piauí, não, Piauí foi sério. Sergipe, Paraíba, né? Então as questões são um pouquinho mais difíceis. Mas assim, técnico, 90%. Analista, 85% a 90%, você está com chances, tá? Dependendo aí do concurso. Mas assim, técnico é no mínimo 90%. No mínimo 90% ali você está brigando para ser nomeado já nas vagas iniciais. É isso aí. E analista, dependendo da situação, de 85% a 90%. Beleza? Isso é o mínimo, tá? Estou falando o mínimo. Sônia, área judiciária. Área judiciária fica no interior. A senhora está perguntando se os cargos na área judiciária fica no interior. Interior e capital. Interior e capital. Cada zona eleitoral tem que ter um técnico e uma área judiciária da área judiciária. Então pode ser no capital ou no interior, tá? Isso aí é bem tranquilo. O Eurico perguntando, quem passa por TRE pequeno e quer voltar para o estado de São Paulo, em média, em quantos anos será possível? Olha, isso é muito relativo, é difícil responder. Conheço casos de pessoas que ficaram 6 meses, outros que ficaram 2 anos, mas eu não vi nenhuma ficar mais de 2 anos, não. Eu não vi assim, pode ser que exista, né? Mas eu não... não. Tem um caso de uma ex-aluna minha, quando eu comecei assim, eu acho que não tinha nem passado no Justiça Eleitoral, da ordem eleitoral já, e aí ela passou, acho que foi TRE do Acre. E assim, 6 anos depois, eu estava trabalhando no meu cartório eleitoral, eu recebo um e-mail. Alguém da sua zona aí tem interesse em perguntar para o TRE do Acre? Uma coisa assim, né? Eu falei, uai, esse nome não me é estranho, não. Peguei na hora e falei, liguei lá. Por acaso você é fulano de tal, da cidade e tal?
sou eu mesmo, quem é você? Falei, sou o professor do meu Deus do céu, é mesmo? Eu dava aula presencial para ela, né? Então ele tinha muito contato. Pois é, professor, estou aqui até hoje, meu Deus do céu, vai estar difícil. Falei, moça, faz o seguinte, para que você quer vir diretamente para esse estado? Vai para qualquer outro estado que seja melhor. Vai para Paraíba, vai para Brasília, é o Distrito Federal, vai para Paraná. Porque se você ficar naquela bitolada, não, eu tenho que sair do Acre e ir para Minas, não me importa o estado. Aí fica mais difícil mesmo. Então você vai pulando de estado em estado até você chegar onde você quer, né? Entendeu? E existe a possibilidade hoje de a gente fazer triangulação, quadriangulações. Sei lá, você fechar uma rede de 10 pessoas. Como é uma rede de 10 pessoas? Eu quero ir para São Paulo, eu estou em Minas, quero ir para São Paulo, Coxinha está em São Paulo, quer ir para Bahia, Doquinha está na Bahia, quer ir para o Distrito Federal, Pablo está no Distrito Federal, quer ir para o Paraná, Fulano está no Paraná, quer ir para o Rio Grande do Sul, Cicano está no Rio Grande do Sul e quer vir para Minas. Fechamos o ciclo, tá vendo? Nenhum TRE vai ficar sem servidor. Então, fomos 6 pessoas que fechamos essa permuta. Tá vendo que bacana? Então, assim, são muitas as possibilidades. Então, a gente fez uma corrente. E todo TRE ficou como servidor. Ninguém ficou sem servidor. Tem uma corrente que a gente faz. Então, é bem bacana isso aí, tá? Gustavo perguntando por que não existe concurso para o TRE do Distrito Federal. Até respondi lá no meu Facebook esses dias, né? Não existe por quê? Porque o TRE do Distrito Federal ele nomeia candidatos que foram aprovados em outros concursos. É uma opção administrativa, né? Costume do tribunal. Só por isso. Geralmente nomeia servidores do TSE, servidores que passaram no concurso do TSE para o TRE do Distrito Federal. Costume mesmo, tá? Picu de Itapecerica, quer dizer, de Ita, né? Será que é Itapecerica? Se for, fico muito feliz, né? Manda um abraço pro Mazinho em Itapecerica, tá? Mazinho morando no Alto do Usar. Previsão para o TRE de Minas tem segundo semestre de 2017 só para os cargos de analista, tá? Roberto, se eu sou do TRE de São Paulo, sabe o TRE de Pernambuco, posso fazer? Pode, sem problema, Roberto. De Camonte, tá pertinho. Então, se você é do TRE de São Paulo, um mês depois, você pode pedir exoneração, eu posso TRE de Pernambuco, sem problema algum. Não tem problema nenhum, tá? Beleza. Tá travando? Ué, né? Primeira vez que estamos falando que está travando aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar então, né? Tiago, é possível estudar para analista administrativo e técnico judiciário? Possível Possível é. Depende da sua bagagem. Se tem uma bagagem bacana, uma bagagem boa, dá para fazer. Não, começando do zero. Não aconselho, não. Começando do zero, é fria. Ok? Vamos lá, material de estudo. Muitos de vocês já são nossos alunos aqui no Pontos Concurso. E o bacana é o seguinte, o Pontos Concurso, ele tem vários pacotes. Pacote de cursos em PDF. Talvez muitos de vocês nem conheçam os cursos em PDF, né? Cursos em PDF são aqueles cursos escritos, apostilados. É como se o professor estivesse pegando esse tipo de aula aqui e botando no papel. Não é aquele formato formal de um livro. Uma coisa bem bacana, bem gostosa, bem estudada. E o bacana é que esses pacotes do Pontos Concurso, pacote técnico judiciário, analista administrativo na judiciária, eles estão com uma promoção de 30% de desconto. Tá? 30% de desconto. Então, se você ainda não adquiriu, corre lá e adquire, que parece que esses descontos vão ficar até semana que vem. Então, o preço está bem bacana mesmo, levando em conta aí os preços de mercado. O preço está bem legal. E às vezes você não precisa do pacote. Não, já tem um livro de constitucional, já tem um curso de eleitoral. Você pode comprar um curso específico de direito administrativo, tem um curso meu lá para técnico, curso para analista, né? Como curso específico de administrativo. Tem videoaulas complementares também no meu curso de administrativo. Como um curso específico lá de direito eleitoral, ou um curso específico de português. Fica sob critério, tá? Todos eles estão com um desconto bem legal lá. E é o seguinte, sempre que o edital está chegando mais próximo de publicação, aqui no Ponto também, o pessoal costuma divulgar, a equipe do Ponto costuma divulgar, um pacote chamado Pulo do Gato. Muitos de vocês estudaram conosco com o INSS, então vocês já viram o que é esse Pulo do Gato, né? O Pulo do Gato nós temos uma aula ao vivo todos os dias, durante um certo período, em que os professores abordam aqueles principais tópicos da matéria, direto ao ponto mesmo.
bater em cima, ó, vamos falar sobre arte administrativa hoje, o que é mais importante? É isso, com aulas ao vivo. Não temos ainda o Clube da Terra de São Paulo, mas existe a previsão de que esse pacote seja montado quando estiver um pouquinho mais próximo do edital. Mas quando sair o edital, com certeza vai ser montado. E tem um outro projeto que é o chamado Tropa de Elite. O projeto Tropa de Elite, depois você entra no site do Ponto para conhecer um pouquinho melhor, é um projeto mais personalizado, é um estudo de coaching para concurso, de mentoring para concurso, com material em PDF, ou seja, é tudo que o aluno precisa para estudar. É aquele entendimento, aquele contato direto professor-aluno, é uma coisa bem legal. Depois você entra no site do Ponto também para conhecer esse projeto Tropa de Elite. Por enquanto, só tem o TCM, que é o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O TRE de São Paulo não tem ainda, mas com certeza esse projeto Tropa de Elite vai ser montado também para o concurso TRE de São Paulo, tá? Uma outra perspectiva é o seguinte, muitos de vocês vieram de lá, né, que eu indiquei lá no meu YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, você vai entrar no digitar YouTube, vai digitar lá, Professor Fabiano Pereira. Aí vocês vão localizar o meu canal no YouTube. Estou postando todos os dias, vídeos sobre direito eleitoral e direito administrativo, tá? Então, é uma excelente ferramenta, se você tem uma ferramenta que você tem, para estudar o direito eleitoral e o direito administrativo. E o bacana é que o aluno vai lá e posta uma pergunta no Facebook, o que eu faço? Eu vou no Facebook, copio a pergunta, gravo um vídeo e pá, posto lá no YouTube. Então, a dúvida que eu gravo um vídeo e posto no YouTube é a mesma dúvida que você tem, né? Então, é legal acompanhar. Só digitar no YouTube lá, Professor Fabiano Pereira, aí você se inscreve no canal. Do lado direito tem lá, inscreva-se no canal, você se inscreve, e aí você é automaticamente notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Você fica sabendo, então é bem bacana mesmo. É excelente ferramenta de estudos, tá? E tem o meu grupo no Facebook. Vai digitar no Facebook lá, Professor Fabiano Pereira, vai curtir a minha fanpage, e aí quando você curtir a minha fanpage, você vai digitar lá assim, dicas TRS. Aí tem um grupo de estudos nosso no Facebook, a gente troca informação sobre concurso da Justiça Eleitoral de uma forma geral e concursos públicos, tá? Então, se você não localizar o meu grupo de estudos, você curte minha página na minha fanpage, Professor Fabiano Pereira, e aí depois você me manda um inbox, né? Qual que é o link lá do seu grupo? Aí você me manda o link, e aí eu te informo isso aí, e sempre que tem novidade, a gente posta no link, a gente posta no YouTube, e a gente vai conversando, ok? Beleza, basicamente era o que nós tínhamos para falar assim, em termos gerais. E agora nós vamos ficar em alguns minutinhos respondendo as dúvidas que forem postadas, tá? Quem estiver indo embora, né? Muito obrigado pela presença. Queria até aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Lembre-se de que a aprovação em um concurso público é uma mera consequência. Como assim? Não fique imaginando que pelo simples fato de você comprar um pacote em PDF no curso Ponto dos Concursos, que você vai ser aprovado, Não vai. Olha, o caminho vai ser árduo, a batalha vai ser longa e dificílima. Só que sempre que você vai galgar um novo degrau na sua vida, que algo vai melhorar, que algo vai lhe trazer alguma coisa mais produtiva, alguma coisa que te deixe mais feliz, é sempre certo que uma coisa vai acontecer antes. O quê? A sua condição, a sua situação vai piorar. Então, antes de alguma coisa melhorar na sua vida, sempre há algo que vai piorar. Isso é regra. Ou seja, para você galgar esse novo padrão de vida, essa nova qualidade de vida, você vai ter que atravessar um percurso. Você vai ter que vencer diversos obstáculos. Os alunos meus do coaching que estão assistindo sabem disso, né? Não é fácil. É um caminho árduo, mas é um caminho plenamente possível. Eu sou servidor do TRE de São Paulo, hoje removido para o TRE de Minas. Todas as dificuldades que vocês estão enfrentando, eu também tive que enfrentar. E posso dizer uma coisa, não tenho cabeça privilegiada, não.
Não tem. Ah, mas sou professor. E daí? Sou professor com muito esforço, com muita leitura, perdendo muitas noites de sono, ó, debruçando em cima de livro, como eu fazia na época que eu fui passar para o concurso TRE de São Paulo. Deixei de ir a muitos eventos festivos, deixei de lado muitos compromissos sociais, deixei de fazer muita coisa que eu gostava. Para quê? Para estudar. Agora, o fato é que tudo isso é temporário, tudo isso é provisório. Então você vai abdicar de vários prazeres neste momento para você usufruir de alguma coisa muito boa lá na frente. Uma coisa não, né? Algumas coisas muito boas lá na frente que serão proporcionadas pela sua aprovação no concurso público. Seja o TRE de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, sei lá, seja onde for. Mas o fato é que todo esse percurso vale muito a pena. Se você me perguntar, ô Fabiano, valeu a pena? Eu te digo, faria tudo 1000 vezes. 1000 vezes. Só quem hoje trabalha na justiça eleitoral é que tem condições de entender o que eu estou falando. Dificilmente você vai encontrar na administração pública brasileira um órgão que lhe dê tamanha qualidade de trabalho como o TRE, como a justiça eleitoral. Tá certo? Então, se você quer dar uma condição melhor para a sua família, se você quer ter a possibilidade de desenvolver projetos particulares que estavam engavetados, se você quer ter a possibilidade de fazer as suas viagens, de usufruir de uma vida tranquila, com muita paz e muita qualidade, eis o caminho: justiça eleitoral. Mas para isso, você tem que acreditar que você é capaz. Trace a sua meta: vou ser servidor da justiça eleitoral. Traçada a meta, elabore o seu planejamento. Olha o que eu disse: planejamento, que vem do verbo planejar, isto é, estabelecer com antecedência o que você vai fazer para atingir aquele objetivo. Quem não tem um planejamento não sabe o que tem que fazer para chegar no objetivo. Quem não tem planejamento não sabe onde quer ir, não sabe onde quer chegar. Então, qualquer caminho serve, qualquer objetivo serve. Então, é inconcebível que um estudante para concurso público se prepare sem ter um planejamento em mãos. Isso não existe. Mas eu conheço uma pessoa que passou sem planejamento. Eu conheço 2 que passaram sem planejamento. Mas conheço 1000 que passaram com planejamento. Ok? Então isso é imprescindível. Tá certo? E depois de você fazer o seu planejamento de estudo, sabendo quais são os horários de estudos que você tem e quais são as disciplinas que você vai estudar naqueles horários, o que você vai ter que fazer? Reforçar a sua disciplina. Por quê? De nada adianta você ter um planejamento se você não consegue cumprir aquele planejamento. E aí que entra a disciplina. Ou seja, vai ter algum dia que você vai chegar e falar assim: moço, hoje eu morri, mas esqueci de caminho. Não dá para estudar. Aí você vai chegar, colocar um fone de ouvido, daquela música que você mais gosta, ligar no talo e ficar 3 minutos igual doido lá. Opa, exorcizado, bora estudar. É assim que funciona. Quem dera se todo mundo estivesse bem disposto todos os dias, né? Então você vai encontrar algumas âncoras. Na programação neurolinguística a gente trabalha muito com a tal da âncora, né? Que é, você digita no Google, âncora. Âncora PNL, que é a possibilidade que você tem, algumas ferramentas que você tem, para você resgatar emoções positivas que vão aumentar o seu nível de concentração e que vão aumentar e motivá-lo cada vez mais naquele instante. Então você vai lá, utiliza sua âncora, traz aquelas boas emoções à tona e embora estudar. Ok? Então isso é essencial. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai ser aprovado. Você vai ser aprovada.
É só você olhar para os lados. Se você olhar para os lados, está cheio de gente que você conhece que é servidor público. E não foi fácil para ninguém, pode ter certeza disso. Mas o fato é que eles foram aprovados. Então imagine, existe uma vaga. Essa vaga tem que ser preenchida por alguém. Por que não você? Imagine só, por que não você? Tem que ser você. Você vai falar assim, não, existem 4.822 candidatos. E daí? Essa vaga é sua. Ninguém vai te tomar. Se você fizer o que tem que ser feito, você vai ser aprovado. Você vai ser aprovada. Isso aqui não é conversa para boi dormir, não. Isso é a mais pura realidade. E quem está estudando sabe disso. Estou com vários alunos participando do fórum aqui, do nosso webinar, que já foram aprovados. Né? Estudaram comigo e tal, foram aprovados, agora foram aprovados para técnico, estão aí se batalhando agora para analista. Olha que bacana, né? Você tem uma boa aprovação para técnico, já está galgando um outro nível, analista. Olha só que legal. Beleza? Então, para quem está saindo, bom descanso, obrigado pela presença e nossos contatos não acabam aqui não, tá? Estou à sua disposição no YouTube, estou à sua disposição no Facebook, Professor Fabiano Pereira no YouTube, Professor Fabiano Pereira no Facebook, você vai me localizar. E a partir daí, pode jogar pergunta, pode fazer o que você quiser lá, os questionamentos que você quiser, na medida do possível a gente vai trocando ideia. Beleza? Voltando então às perguntas, tá? Uns 15 minutinhos nós temos aqui para perguntar ainda. Camila, professor, professor, é possível prestar para técnico e analista do TRE de São Paulo? Sem problemas, tá? Pode fazer para os dois ao mesmo tempo, sem problema algum. Beleza. Estou estudando pelo ponto mais tribunais. O conteúdo é igual ao do PDF? Olha, o conteúdo do ponto mais... Deixa eu até aproveitar para fazer aqui uma explicação do ponto mais. Tem um aluno que está subindo muito rápido aqui, não estou acompanhando. Beleza. Tem um aluno que falou do ponto mais, perguntando se o conteúdo do ponto mais é idêntico ao conteúdo dos cursos em PDF. Ele não é idêntico. Existem algumas diferenças. Tá? O que é o ponto mais? Depois você digita no Google aí, ponto mais, pontos concursos, você vai achar esse projeto chamado Ponto Mais. O Ponto Mais o que é? O Ponto Mais é uma plataforma em que você tem a possibilidade de adquirir um curso, por exemplo, para os tribunais, ou um curso específico para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Tá? Você tem duas opções. Você pode comprar o Ponto Mais apenas para resolver questões, porque nós temos o Ponto Mais Questões. Ou seja, você tem um banco de dados de questões com ao redor de 50 mil questões comentadas pelos professores do ponto do concurso. E é tudo digital, né? Vai ser o seu tablet lá, o seu como chama? Tablet, o iPad, iPad, iPhone, sei lá, e vai fazendo tudo ali as resoluções de questões comentadas pelo ponto mais questões. E temos o ponto mais, que além das questões, ele apresenta também a teoria. Essa teoria do ponto mais, ela é semelhante ao do curso em PDF. A gente não pode dizer que é exatamente a mesma coisa, mas a qualidade é a mesma. Agora, o conteúdo em si não é necessariamente o mesmo, certo? Às vezes o conteúdo do ponto mais é um pouco maior, às vezes é um pouquinho menor, depende muito da disciplina, depende muito de qual é o projeto que você está querendo galgar naquele momento. A gente tem ponto mais, pontos concursos no Google, você vai achar esse projeto, dá uma olhadinha lá que vale a pena, é um projeto bacana demais. Para quem gosta de estudar por tablet, smartphone, então o negócio é fantástico. Fantástico mesmo. Beleza? A evolução de níveis a cada ano acontece mesmo durante o estágio probatório? Acontece mesmo não, isso é lei. A cada ano de efetivo exercício, você vai galgando uma nova progressão na carreira, não vai? Isso aí é lei. Antônio deve ter chegado atrasado. Mauro, manda dicas de livro, se possível. Ô Mauro, assim, sinceramente, eu não indico livro. Eu indico os cursos do ponto. Né? Você já estudou, nós tivemos juntos em alguns momentos, aí, alguns alunos em Brasil afora. Então, assim, eu indico curso do ponto. Aí, me indico o livro eleitoral? Não indico. Eu indico o curso do Ricardo Gomes aqui, que é o curso do ponto do concurso. É o curso PDF do Ricardo Gomes. Por quê? Primeiro, esses livros eleitoral deste ano, muitos não foram atualizados ainda. Os bons livros, os completos que eu digo, muitos deles não foram atualizados ainda, por incrível que pareça. Tá? Agora, os cursos em PDF, eles são atualizados assim, à medida que vai mudando a legislação, os professores vão atualizando. E além do conteúdo em si, né, a gente tem muito esquema, tem muito gráfico, tem questões comentadas, então
Por isso que eu não indico livro, o negócio é curso em PDF mesmo. E livro eu acho que não vale a pena não. Michel está perguntando se terá PDF de questões. Com certeza, Michel. Vamos montar aí, o Igor vai depois ter acesso a isso aí, né? O pessoal está assistindo, o Thiago também está assistindo. Com certeza depois nós vamos montar um pacote específico de questões para o PDF, tá? A Vânia está perguntando, meu foco é TRE de São Paulo, você me sugere estudar pelo PDF ou pelo Ponto Mais? Depende, Vânia, né? Você tem que conhecer os dois produtos. Quando a gente fala em curso em PDF, você pode entrar no site e baixar as aulas demonstrativas, né? As aulas demonstrativas ficam disponíveis para você, do curso em PDF. Então, você baixa a aula demonstrativa, que é gratuita, do curso em PDF, analisa, e depois entra lá no Ponto Mais e faz o seu cadastro, que é gratuito, você tem, parece que, uma semana de acesso. Você faz o seu cadastro lá e faz o teste. Porque depende muito do perfil, né, do candidato, você varia um pouquinho, tá? É suficiente estudar apenas pelos PDFs do Ponto? Sim, Denise. Os PDFs são muito complexos, o material é bem bacana mesmo. Lógico que além dos PDFs vai resolver, né, milhões de questões. Não é só ficar, não, vou resolver só as questões do PDF. Não. Você vai procurar aí outros materiais de questões, vai resolver o máximo de questões que você puder. Às vezes nos PDFs do Ponto tem lá 10 mil questões, mas tem que resolver 50 mil. Quanto mais questões você resolver, melhor, né? Beleza. O Michel está falando que são 7 dias de acesso gratuito no Ponto Mais. Ótimo, porque aí todo mundo pode conhecer o Ponto Mais, né? Murilo está perguntando se o curso do Ponto em si é suficiente. Murilo, eu penso que sim. O curso eleitoral do Ponto em si, eu penso que ele é suficiente, tá? Denise, é viável estudar para o TRT e para o TRE? Ô, Denise, depende. Se você tiver uma carga horária de 8 horas de estudos por dia, eu penso que é viável sim, tá? 8 horas. Ah, eu tenho 4 horas por dia. Eu acho que não. Se você tiver o dia inteiro para estudar, não estou trabalhando, eu penso que é viável. Se você tiver 4 horas apenas, 5, menos de 6 horas, já não é viável. Eu acho que a sua chance fica muito pulverizada, porque tem trabalho, o produto dos TRTs ele cai. Trabalho, processo de trabalho, alguns caem raciocínio lógico, outros caem lá matemática, é bem diferente. Então você acaba pulverizando demais o seu tempo, né? Então não é tão interessante assim, não. Boa noite. O Beto perguntando, se eu comprar um curso hoje e o edital sair daqui a alguns meses, terá atualização gratuita do curso? O Beto, é o seguinte, no curso do Ponto, do pacote, vamos dizer lá, quando você compra, parece-me que você tem acesso por 5 meses. Então, se o edital você comprou hoje, o edital saiu em agosto, você vai ter acesso ao curso atualizado, com certeza, tá? Você não fica com acesso por tempo indeterminado, não. Você tem um prazo de 5 meses. Desses 5 meses, se houver a publicação do edital, esse curso é automaticamente atualizado. Ana Paula perguntando, TRE em janeiro, previsão? Sim, 2017. Ok? Ano que vem, concurso TRE de janeiro. Também é um excelente tribunal. Sendo que o Rio de Janeiro, facinho de sair de lá, né? Facinho de fazer perguntas se você for de outro estado, né? Falou mal, um abração para a turma aí. Nirvana no fone, isso aí. Lítio. Havana, meu foco é São Paulo. Cadê as perguntas, poxa? Bom, perguntando aí, gente. Tem mais uns 15 minutinhos aí, viu? TRE para ano que vem, viu, Otânia? Já deve ter saído esse TRE, tem uns probleminhas internos lá que acabaram atrasando, mas ano que vem vai estar saindo o TRE do Paraná, tá? TRE da Bahia, Camila, primeiro semestre do ano que vem, tá? Primeiro semestre do ano que vem. Eu estou perguntando, quem estiver bem preparado para os TREs, já está bem encaminhado para os outros tribunais também? Sim. Se você tiver com as matérias básicas bem assimiladas, quais são as matérias básicas? Constitucional, português, administrativo e informática. Você dá aula essas matérias. Saiu o TRT, estuda o processo de trabalho mais uma disciplina. Saiu eleitoral, estudo eleitoral. Então dá para pegar uma base legal, tá? TRE do Espírito Santo, ano que vem. TRE do Maranhão, foi feito recentemente, então não tem expectativa, mas daqui a 4 anos. TRE da Bahia, acabei de falar aí, ô Camila, ano que vem, primeiro semestre. TRE do Paraná também. O Alexandre está trazendo notícia nova aqui, ó. Eu olhei o curso agora e lá disse que o prazo é até março de 2017. Melhor ainda, eu nem sabia disso, para falar a verdade. Cara, eu achei que eram 5 meses. Mas peraí, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ganhou 2 meses, então são 8 meses, né? É o que está lá. Se está lá março de 2017, se você comprar o curso agora, vai até março de 2017. Ok? Michel está perguntando se nos PDFs tem jurisprudência.
E muita, tá? E muita. Como classifica a prova do TRE Piauí, professor? Difícil. Difícil. Você tem ideia, a prova de análise judiciária, a aluna que ficou em primeiro lugar no TRE do Piauí era minha aluna no coach. Primeiro lugar geral para análise judiciária do TRE do Piauí. Ela fez 80% da prova. Ficou em primeiro lugar geral para análise judiciária. Então, o TRE do Piauí fugiu um pouco do espaço. Foi uma prova difícil. Difícil, tá? O Diogo está perguntando se eu poderia lançar um curso em PDF. Eu até tinha esse interesse, viu, Diogo? Eu tenho esse interesse, só como é que eu não tenho tempo. Porque segundo semestre agora eu estou agarrado nas eleições, né? Então, eu estou envolvido com a eleição municipal, eu vou estar praticamente por conta de eleição. Então, esse segundo semestre vai ser meio complicado. Eu tenho um livro que se chama 1001 Questões Comentadas de Direito Eleitoral, tá? Esse livro não está atualizado de acordo com as novas reformas, mas eu estou em negociação com a editora, para a editora me liberar do contrato, e eu vou atualizar esse livro e vou fazer igual o Papai Noel, vou divulgar e vou distribuir gratuitamente esse material, beleza? Que aí eu já faço a boa ação do ano. Vou pegar esse livro, atualizar e distribuir gratuitamente. Pode me acompanhar pelo YouTube, me acompanha pelo Facebook, porque aí, quando esse livro for disponibilizado gratuitamente, atualizado, que não vai demorar não, tá? Isso aí vai ser esse ano ainda. Talvez em setembro eu já comece a disponibilizar esse livro. Aí você pode acompanhar por lá, que aí é um material fantástico. 1001 questões comentadas, tá certo? Beleza, Camila. Estou sabendo se está de perto aí, a gente vai manter contato aí pelo Facebook. Eleições municipais, sabe, o bicho está pegando. Hoje começaram as convenções partidárias, né? De hoje a 5 de agosto. Depois, na sequência, já é registro de candidatura, mas na época a gente tem que fazer reunião com o partido político, a gente tem que orientar candidato, né? Então, o negócio o bicho está pegando. TRE de Alagoas, Roberto, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, tá? Talvez final de 2017, pelas conversas que eu ouvi do próprio TRE. Demorar um pouquinho. Livro grátis, é esse aí, Sênia. Papai Noel, gratuito mesmo, 0,800. Ok? A Michelle perguntou hoje no Facebook para você sobre o livro, enviei a foto dele. Beleza, Michelle? Pode mandar lá que a gente conversa. Beleza. Mais nenhuma pergunta? O pessoal está indo embora, não está querendo fazer pergunta mais. Está aí a turma, né? Zé Roberto perguntando se compensa ler as resoluções de 2016. Compensa não, Roberto. Compensa não. Não mexe com resolução, não. De jeito nenhum. Ok? O Picu lá de Itamonte está perguntando qual a banca do TRE de Minas. Não está definido ainda não, tá? Mas, assim, a tendência é que seja Consulplan. Tendência é que seja Consulplan. Tá? Camila, eu que agradeço a presença aí, tá? Fico feliz de ter gostado do webinar. Agradeço aí o contato. Ana Tiara, como fica o TRE do Rio Grande do Norte? Como fica, eu não entendi muito bem qual foi a pergunta aí, mas a gente vai conversando aí, tá? Valeu, Daniela, um abração para você, bom descanso, valeu, Vânia. Fico feliz você está gostando das aulas e as sugestões são bem-vindas, tá? Fica à vontade. Daniela está perguntando se compensa ler informativos. Não compensa não, viu? Se você está estudando pelos cursos do ponto, Daniela, os informativos já estão... O que é importante dos informativos já estão dentro dos PDFs do ponto. Não compensa você ler informativo, não. Valeu, Eduardo. Até a próxima. Teremos outros webinars pela frente, tá? Em breve nós vamos falar novamente. É bom estudar pelo site do TSE, a Patrícia está perguntando. Patrícia, eu esqueci de falar aqui durante o curso, durante o webinar. Eu indico para você digitar no Google Código Eleitoral Anotado TSE 2016 Então você vai ter um código eleitoral anotado do TSE que você pode baixar gratuitamente. Esse PDF é um código eleitoral em PDF. E ele tem algumas anotações muito importantes, que as bancas adoram cobrar em prova. Então, por esse material, você pode estudar. Mas o material é completaço, são quase 1.500 páginas o PDF. Então, você vai estudar só a parte que cai que está no edital, lógico. Você não vai ficar estudando aquelas coisas que tem resolução para tudo lado. Vai estudar só aquilo que efetivamente é importante e que está no edital. Esse material é fantástico, pode baixar. Tá? Pode ter lá, porque as bancas adoram cobrar questões com base nesse material. TRE de Pernambuco, a Camila perguntou, a Luciana perguntou, a expectativa é que o TRE de Pernambuco saia esse segundo semestre.
Eu estou achando que o edital deve sair em dezembro, novembro ou dezembro, com provas ali em fevereiro, em março. Estou achando isso, tá? Este ano ainda, TRE. Oi, valeu, cara. Você já está aí com a sua vaga garantida no TRE do Rio Grande do Sul, sua vaga garantida na Paraíba, né? Salvo engano, o Sergipe, Paraíba, e pode pegar pesado, você sabe que o seu potencial é fantástico. Então está na hora de você voltar mesmo, largar um pouco a praia de lá e voltar aí para a relação, porque o seu potencial é fantástico, com certeza. Como você já conseguiu sua vaga para Tex, também vai conseguir para analista. Ok? Maria Ilza está perguntando qual é a última versão do código eleitoral anotado do TSE. A última versão, Maria Ilza, é de abril de 2016, tá? Abril de 2016. Então, quando você for baixar, você olha lá. Ok? É isso aí, Val. Vai descansar um pouquinho. E aí, qualquer coisa a gente vai se falando pelo Facebook, pelo e-mail, a gente vai trocando ideia, tá? Beleza. Pessoal, então é isso. Fico feliz que a maioria tenha gostado aí do nosso bate-papo. Fico feliz em saber que todos estão querendo galgar novos horizontes por meio dos concursos públicos, por meio da meritocracia. E, precisando de mim, estou à disposição. O que me deixa feliz é poder contribuir de forma indireta ou de forma direta com a sua preparação. Eu tenho certeza que o esforço ele será compensado e recompensado. Basta que você se programe, se planeje e comece a estudar. Ok? Então é isso. Um grande abraço para todos. Em breve estaremos de volta com mais um bate-papo. Me acompanhe nas redes sociais, no YouTube. A gente vai se falando. Até mais. Tchauzinho. Bons estudos. Valeu.